Receita Federal entrega ao Ministério Público documentos sobre as joias que a Arábia Saudita enviou à família Bolsonaro. Operação da Polícia Federal contra a corrupção apreende passaporte e bloqueia bens do governador do Acre, Gladson Cameli. Trens do monotrilho voltam a bater em São Paulo. Prefeitura da capital paulista lança aplicativo de transporte para concorrer com Uber e 99. Pesquisa revela que cada vez mais brasileiro troca comida saudável por salgadinhos. Rússia faz um ataque violento contra a Ucrânia usando um dos mais poderosos mísseis do seu arsenal. Nos países da Escandinávia, algumas crianças deixam os celulares de lado para entrar em contato com a natureza. E um projeto do Senegal dá exemplo sobre como evitar a extinção dos leões. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, determinou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro preste esclarecimentos por escrito em no máximo 15 dias sobre os presentes que a Arábia Saudita deu para a sua família. No mesmo documento, o ministro do TCU disse que Bolsonaro não deve usar nem vender o segundo pacote que o ex-presidente admitiu estar com ele, com uma caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras e uma espécie de rosário. E hoje, a Receita Federal cumpriu mais uma etapa do processo. O Ministério Público Federal em São Paulo recebeu da Receita Federal a documentação referente ao caso das joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita à família Bolsonaro. Os documentos foram solicitados pelo MPF após reunião com a Receita Federal na segunda-feira. De acordo com o Ministério Público, a denúncia da Receita, feita no começo deste mês, tratava-se de um simples relato e seriam necessários mais dados para prosseguir com a investigação. Segundo o Ministério Público Federal de São Paulo, a análise dos documentos entregues pela Receita Federal é a primeira etapa do processo investigatório. Só depois que essa fase for concluída, será possível definir quais serão os próximos passos. O caso das joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita à família de Bolsonaro também está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União. Todas as investigações correm sob sigilo. Em outubro de 2021, a Receita Federal interceptou no aeroporto de Guarulhos um estojo de joias avaliado em mais de 16 milhões de reais dentro da mochila de um dos assessores do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Eles retornavam de uma viagem oficial à Arábia Saudita. As joias seriam um presente do governo saudita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Por não ter declarado o bem, as joias foram apreendidas pelos fiscais da alfândega. Depois, assessores de Bolsonaro tentaram recuperar o estojo, porém sem sucesso. No entanto, um segundo estojo de joias com caneta, abotoadura, relógio e um rosário entrou no Brasil sem que os fiscais tivessem conhecimento. Segundo a Receita Federal, este material não foi declarado e entrou no país de forma ilegal. O presidente Jair Bolsonaro assumiu que recebeu esse estojo de joias e incorporou o material ao patrimônio pessoal. Ele afirma que tudo foi feito dentro da legalidade. O ex-ministro e ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, não foi à CPI dos atos antidemocráticos de Brasília. O depoimento estava marcado para hoje. Segundo decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele não era obrigado a ir e poderia ficar calado. O presidente da comissão, o deputado Chico Vigilante, do PT, apresentou requerimento para que Anderson Torres seja ouvido daqui a uma semana para falar sobre o que sabe sobre as manifestações do dia 8 de janeiro contra as sedes dos três poderes. E o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, também quer ouvir Anderson Torres. Ele pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes para tomar o depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública sobre a minuta do golpe. Além de esclarecimentos sobre o documento, o depoimento de Torres vai servir para questões sobre a participação em lives do ex-presidente Jair Bolsonaro
em 2021, onde ele fez ataques às urnas eletrônicas. O ministro marcou a oitiva para o dia 16 de março, às 10 horas da manhã. A autorização de Moraes é necessária porque o ex-ministro está cumprindo prisão preventiva. A ação no TSE está em fase de coleta de provas e já foram ouvidos depoimentos de ex-ministros como Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Carlos França, do Itamaraty. Em relação a estes depoimentos, o ministro afirmou na decisão dessa quinta-feira que as autoridades ouvidas afirmaram que não tiveram envolvimento significativo no evento e desconheciam o que seria tratado. A minuta do golpe, encontrada pela Polícia Federal durante as buscas na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é considerada inconstitucional por especialistas. O documento pregava instaurar estado de defesa na corte e mudar o resultado das eleições de 2022. Após o acidente que ocorreu na madrugada de ontem na linha 15 Prata do monotrilho da cidade de São Paulo, quando 2 trens bateram de frente, os mesmos voltaram a colidir em menos de 24 horas. Segundo a concessionária administradora da linha, o novo choque foi entre as composições que bateram na madrugada de quarta-feira, já no trajeto para o pátio do estacionamento. Mais uma vez, o evento ocorreu antes do início das operações, sem causar danos ou ferimentos, apesar de um funcionário estar em um dos trens. Por volta das 6 horas da manhã, a situação foi normalizada e as composições envolvidas na batida foram recolhidas para o pátio. Antes da normalização, o metrô acionou o plano de apoio entre empresas de transporte frente às situações de emergência e 30 ônibus atenderam aos passageiros da Vila Prudente ao Jardim Colonial. O metrô informou que a investigação para apurar as causas do primeiro acidente estão em andamento. A comissão responsável pela apuração vai ouvir os funcionários que estavam nas composições na hora da batida e também a conversa gravada entre eles e a central de controle. Já a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social pretende avaliar a existência de risco aos usuários da linha e aos pedestres que passam sobre a estrutura do monotrilho. Um acidente na manhã de hoje entre um trem e um ônibus escolar deixou 2 meninas mortas em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, outras 6 crianças ficaram gravemente feridas e foram levadas a hospitais da região. O ônibus escolar transportava 25 pessoas. Motorista, 2 monitoras e 22 crianças. A concessionária que opera o trem disse em nota que a empresa acionou imediatamente suas equipes de atendimento de emergência e também o Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. O governo do estado do Paraná decretou luto oficial de 3 dias. Uma tentativa de sequestro terminou depois de 17 horas de negociações. O caso aconteceu ontem à tarde em Belém, no Pará, quando uma mulher de 26 anos saiu de um shopping com seus 3 filhos e entrou num carro de aplicativo. Na sequência, Ian Carlos Barroso, de 27 anos, invadiu o veículo com uma faca. O motorista dirigiu por alguns metros e, quando viu uma viatura, conseguiu fazer sinal. As negociações aconteceram até o meio-dia de hoje, quando o jovem libertou todos, tentou se ferir e foi preso. A família alega que Ian tem problemas mentais, mas, segundo a polícia, ele tem antecedentes. Parte de uma represa que se rompeu hoje em Cosmópolis, região de Campinas, no interior de São Paulo, mostra a força da água que levou 2 metros da barragem embora. A prefeitura vai investigar se o incidente teve relação com as fortes chuvas desta quarta-feira que atingiram o estado de São Paulo e o interior. Em poucas horas, o nível da represa baixou de 4,5 metros para 2 metros. Ninguém se feriu. A Prefeitura de Cosmópolis decretou situação de emergência porque a represa é a única fonte de abastecimento de água da cidade. A Câmara dos Deputados aprovou hoje uma proposta que garante o pagamento de pensão às crianças e adolescentes que ficaram órfãos de mães assassinadas. O texto ainda será analisado pelo Senado. O valor da pensão estabelecido no projeto é de 1 salário mínimo e deve ser pago até o menor completar 18 anos. Para ter acesso ao benefício, a renda mensal per capita dos filhos ou dependentes menores de idade, órfãos em razão do crime de feminicídio, deve ser igual ou menor que 25% de 1 salário mínimo.
O texto estabelece ainda que a pensão não poderá ser acumulada com benefícios previdenciários recebidos do Regime Geral de Previdência Social ou dos regimes próprios de previdência social, nem com pensões ou benefícios do Sistema de Proteção Social dos militares. E a seguir, a operação da Polícia Federal contra a corrupção apreende passaporte e bloqueia bens do governador do Acre, Gladson Cameli. E ainda, a Prefeitura de São Paulo lança aplicativo de transporte para concorrer com Uber e 99. A Polícia Federal apreendeu o passaporte do governador do Acre, Gladson Cameli. Também bloqueou vários bens dele e de 34 servidores públicos que foram afastados sob suspeita de participar de uma organização criminosa que desviou dinheiro público. Uma operação conjunta da Controladoria Geral da União, Ministério Público e Receita Federal cumpriu nesta quinta-feira 85 mandados de busca e apreensão em 6 estados e aqui no Distrito Federal. A operação investiga agentes públicos ligados à alta cúpula do governo do Acre, suspeitos de lavagem de dinheiro e desvio de verbas públicas. A organização criminosa foi descoberta no ano de 2021 e nesta quinta-feira 34 agentes públicos foram afastados do cargo por decisão da Justiça. Esta é a terceira fase da Operação Ptolomeu. Nesta etapa da operação, os investigadores buscam o ressarcimento dos valores desviados dos cofres públicos ao longo dos anos. Por isso, o STJ determinou o bloqueio de 120 milhões de reais das contas bancárias dos investigados, além do sequestro de helicópteros, carros e apartamentos de luxo. 35 empresas ligadas à organização criminosa também tiveram as atividades suspensas. Em nota, o governo do estado do Acre disse que age com transparência e retidão e está à disposição da Justiça. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A Receita Federal liberou hoje o programa da declaração do imposto de renda deste ano para o contribuinte baixar pela internet. Uma antecipação para facilitar a organização dos contribuintes e evitar congestionamentos na rede. A expectativa inicial do órgão era de liberar o programa do Imposto de Renda na quarta-feira, dia 15 de março, quando começa o prazo legal para a entrega da declaração de 2023, ano base 2022. De acordo com a Receita Federal, a antecipação vai ajudar o contribuinte. Isso porque ele já pode se organizar e juntar a documentação necessária. Além disso, deve evitar possíveis congestionamentos para baixar o programa. Mas o fisco lembra que as funcionalidades de entrega e transmissão, juntamente com as informações pré-preenchidas, vão começar somente em 15 de março. E o prazo vai até 31 de maio neste ano. A ordem de recebimento das restituições prioriza alguns grupos, como idosos, contribuintes com alguma deficiência ou doença grave e contribuintes do magistério. Normalmente, após o pagamento dos grupos prioritários, a ordem de recebimento tinha por regra a data de entrega das declarações. Desta vez, a Receita Federal informou que será priorizado o pagamento das restituições de modelo pré-preenchido ou que optarem por receber a restituição via Pix. É obrigatório declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 em 2022. O valor é o mesmo da declaração do imposto do ano passado. No primeiro mês do governo Lula, a economia brasileira gerou 83.200 postos de trabalho com carteira assinada, queda de 50,2% em relação a janeiro de 2022, quando foram registrados 167.200 contratos, de acordo com dados do Ministério do Trabalho divulgados hoje. Já a média do salário dos novos empregados em janeiro deste ano foi de R$ 2.012,78, redução de R$ 8,71 em relação ao mês de janeiro do ano passado, já com desconto da inflação. 614 mil brasileiros pediram seguro-desemprego em janeiro e receberam R$ 3 bilhões.
15% a mais do que no mesmo mês do ano passado. O aumento é considerado normal porque muitas empresas fazem contratações temporárias visando os negócios que aumentam todo fim de ano e depois dispensam os trabalhadores. No ano passado inteiro, o direito trabalhista custou 36 bilhões de reais aos cofres públicos. A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira a criação de um aplicativo de transporte público e municipal com motoristas autônomos, com a intenção de concorrer com a Uber e 99. O Mobzap SP já está disponível nas lojas virtuais para celular que usa sistemas da Google e Apple, mas ainda não há previsão de quando será possível realizar as viagens. Será necessário aguardar que a plataforma tenha um número mínimo de 10 a 12 mil motoristas para entrar em funcionamento, segundo a gestão municipal. Esta é a segunda vez em 5 anos que a Prefeitura paulistana lança um aplicativo próprio para transporte individual. Em 2018, o então prefeito João Dória anunciou o SP Táxi, que ainda existe, mas não teve a adesão esperada. Agora, a promessa da gestão de Ricardo Nunes é de que o Mobzap ofereça uma remuneração maior aos motoristas autônomos em relação às maiores empresas do ramo. A taxa de administração cobrada para operar a plataforma é de 10,95%, ou seja, o motorista deve receber 89,05% do valor pago pelo passageiro. Em aplicativos particulares, a taxa de administração varia entre 40% e 60%, de acordo com o tipo de corrida e a empresa. Já a tarifa por quilômetro rodado e tempo de viagem devem ser semelhantes às que já são cobradas pelas empresas na maior parte do dia, segundo a Prefeitura. Não haverá tarifa dinâmica, portanto, o passageiro pode pagar menos do que a média em horário de pico. Apesar de ter lardeado o foco na segurança de motoristas e passageiros, instalando um botão do pânico no app, não há previsão para que usuários sejam penalizados, suspensos ou banidos se houver uma situação de perigo durante a corrida. Presente em 507 cidades de todo o mundo, a Uber é taxada no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Segundo informações da Reuters, o governador do estado, Charlie Baker, implantou uma taxa de 20 centavos de dólar por corrida para a Uber e de outras companhias que oferecem o serviço de compartilhamento de carros. Desse valor, 5 centavos de dólar é destinado para a indústria do táxi, 10 para os municípios e os 5 restantes para o Fundo Estatal de Transportes. Essa é apenas uma das medidas regulatórias que o Estado aplicou nas empresas de aplicativos de corridas. O Congresso americano discute uma lei que determine o pagamento de uma taxa para as empresas que prestam esse serviço de motoristas de aplicativos em todo o território americano. A Conab reduziu um pouco a estimativa para a colheita de grãos nesta temporada, mas se for confirmada, continuará sendo recorde. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a previsão agora é de uma safra de 310 milhões de toneladas, o que significa 14% a mais do que no ano anterior. A queda está sendo provocada pela seca em algumas regiões e ao excesso de chuvas em outras. Quase 80% das famílias estão endividadas no Brasil. O resultado do último levantamento da Confederação Nacional do Comércio é um indicador do nível de atividade, já que as compras fazem a roda da economia girar. Mas a situação fica complicada quando não dá para pagar as contas. Foi o que aconteceu nos 2 primeiros meses do ano, com 8% a mais de famílias que moram em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Em 5 anos, o número de brasileiros inadimplentes passou de 59 milhões em janeiro de 2018 para 70 milhões em janeiro de 2023. Um recorde na série histórica é o que mostra estudo inédito da Serasa, divulgado no dia 27 de fevereiro deste ano. Não só a inadimplência cresceu, como o valor das dívidas também. Em média, cada inadimplente deve R$ 4.612,30. Em janeiro de 2018, era R$ 3.926,40. Houve o crescimento de 19% no período. O índice de inadimplência subiu 6% nesse primeiro bimestre, se comparado ao mesmo período do ano passado. E o número de pessoas que pagaram as suas dívidas para ter o nome retirado do SCPC diminuiu 28%.
Até fevereiro de 2022, 1.016 pessoas pagaram suas dívidas e tiveram seus nomes retirados do SCPC. Já em 2023, o número caiu para 723 pessoas. As negativações por falta de pagamento aumentaram este ano. Até fevereiro, foram 1.760 pessoas que tiveram seus nomes incluídos na lista de devedores, contra 1.646 no mesmo período de 2022. Infelizmente, o poder aquisitivo no segundo semestre de 2022 caiu. E no final do ano, como tem aqueles meses de compra que estimulam as campanhas do Natal, a pessoa se sente até imbuída, estimulada a fazer compra. E, infelizmente, agora, em fevereiro, aumentou a taxa de inadimplente. Nos últimos 10 anos é levantado que o mês de fevereiro sempre é um mês que aumenta a inadimplência. Por quê? Referente às compras que houveram no mês de dezembro. Talvez por falta de controle, dentro do orçamento, aquilo que o usuário tentou fazer, ele não conseguiu agora cumprir em fevereiro. As consultas no SCPC aumentaram no primeiro bimestre deste ano. Já foram realizadas 16.707, contra 16.002 no ano anterior. Para quem precisa saber onde está devedor e renegociar a dívida, o presidente da sede explica os passos necessários. Eu aconselho aquele que devedor, que se ele tiver a ciência, a certeza, vai até onde ele fez a compra, ele está devendo, para negociar. Se porventura ele está em dúvida e aonde que ele fez essa compra, ele pode vir aqui no balcão da sede, que ele será atendido, não como usuário da associação, mas como um usuário do comércio. O PROCON, Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, está participando do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, promovido em ação conjunta do Banco Central, FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, e Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor. A ação oferece oportunidade para que os cidadãos retomem a saúde financeira. A campanha segue até 31 de março. Durante o mês todo, que é o mês do consumidor, no mês de março, vai aplicar a negociação dessas dívidas através do site consumidor.gov ou diretamente nas agências bancárias. E fazem parte dos débitos a serem negociados. Dívida de cartão de crédito, crédito pessoal, limite de contas. Então, esses tipos de dívidas serão negociadas. As dívidas que têm uma garantia, que no caso de imóveis, veículos, esses não entram no mutirão. O PROCON de Dourados está localizado na Avenida Joaquim Teixeira Alves, 772, no centro. O atendimento presencial funciona das 7h30 às 13 horas. Informações podem ser obtidas pelos telefones 151 3411 7792 e 2222 1650. E a seguir, pesquisa revela que cada vez mais brasileiro troca comida saudável por salgadinhos. E ainda, a Rússia faz um ataque violento contra a Ucrânia usando um dos mais poderosos mísseis do seu arsenal. Crise e inflação fazem brasileiros consumirem menos refeições completas e mais salgados. Segundo uma pesquisa divulgada hoje, as classes mais pobres foram as mais afetadas nos últimos 3 anos. Quando o relógio marca meio-dia, a fome é inevitável. Para boa parte dos brasileiros, o almoço é uma das principais refeições. Arroz, feijão, carne e aquela saladinha que deixa o prato bem colorido. Para receber os alimentos ricos em nutrientes, nessa hora o estômago está bem preparado. Mas e o bolso, hein? A gente recebe um VR que não cabe o valor do prato de comida, é R$17 todo dia, um exemplo. A gente não consegue. E para não ficar sem comer, a saída é mirar no que está mais em conta. A gente opta por comer um salgado de R$6, mais um refri R$2, né, que fica melhor. Torta, esfirra, enroladinho, quibe, fogaça e por aí vai. Cada vez mais os brasileiros têm substituído a comida pelo salgado, segundo pesquisa feita pela empresa de dados Kantar.
Por meio de um aplicativo de celular, o levantamento avaliou o consumo fora de casa de 4.000 pessoas, de todas as regiões do Brasil. O estudo mostra que os salgados prontos, que eram preferência de 11% do total de entrevistados em 2019, período anterior à pandemia, passaram a ser prioritários para 15% da população geral em 2022, ou seja, depois da fase mais aguda da doença. Enquanto isso, a busca por refeições completas caiu de 7% para 4% nesses 3 anos. As classes D e E foram as mais afetadas no período. O consumo de lanches entre essa população aumentou quase 36%. E o motivo está na inflação somada de 2019 a 2022, quando o preço da refeição subiu 21%. Houve um aumento na alimentação em 2022. A inflação de alimentos foi bem maior que a média da inflação. Você teve alimentos que subiram, por exemplo, 216%, como a cebola, a cenoura, o arroz também, o próprio feijão, né? A carne, embora ela tenha mantido estável, mas manteve estável lá em cima. Então, isso encareceu o prato do brasileiro. E quem perde com o aumento dos alimentos é a saúde. O maior prejuízo que tem é porque você acaba deixando de consumir alimentos saudáveis e acaba consumindo alimentos que são embutidos, com muita farinha branca, muito sal, que acaba dando muito sódio. Então isso acaba inflamando o seu corpo, acaba deixando a pessoa mais inflamada e aumentando o risco de criar doenças como obesidade, diabetes, problemas no coração, e desenvolvendo cada vez mais essas doenças com o tempo. Para fugir das doenças e também dos preços altos, o nutricionista diz que a saída é a boa e conhecida marmita. E ele sugere opções nutritivas e mais baratas. Se o arroz estiver muito caro, usar batatas, mandioca. Se o feijão estiver muito caro, trocar para algum outro, como ervilha. Às vezes usar alguns leguminosos no lugar, como talvez um grão de bico, uma lentilha, talvez, que é até mais barato que o feijão. E na proteína, usar algumas partes do frango que são mais baratas no mercado, em vez de estar usando o peito, trocar para sobrecoxa, ou algum outro mais barato, que acaba deixando a sua marmita bem em conta. Se a obesidade é considerada uma doença grave para as pessoas, quem dirá para os animais de estimação? Porque eles também sofrem desse problema se comerem errado ou em excesso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela leva tempo para dar sinais clínicos, mas pode acarretar em outras patologias, como ortopédicas, cardíacas e até respiratórias nos pets. Por isso, o recomendado é que seus tutores fiquem sempre atentos quanto à alimentação e estilo de vida dos animais, com acompanhamento de um profissional especializado quando necessário. Segundo especialistas da área de veterinária, o principal fator que leva um pet à obesidade é o erro de manejo, como, por exemplo, deixando a ração disponível para o animal o dia todo devido à correria. Uma orientação simples para resolver essa questão é escolher o tipo de ração apropriada para o seu animal, como tamanho e fase da vida. Outro fator que acarreta o ganho de peso em pets é o sedentarismo. Muitas vezes, os donos não conseguem reservar um tempo para atividades físicas. Só que, para eles, é de extrema importância para o gasto de energia e bem-estar psicológico. Para diagnosticar se um animal está acima do peso, o método mais utilizado pelos veterinários é o score de condição corporal, onde são avaliadas as características do pet como base da inspeção e a palpação da camada de gordura corporal. Para isso, são utilizados métricas de 1 a 9. 1 a 3, o animal está abaixo do peso, com costelas, ossos do quadril e vértebra bem aparentes. 4 a 6 é o peso ideal, com costelas pouco visíveis e que podem ser notadas na apalpação. 7 a 9, o pet está acima do peso, com costelas pouco visíveis e dificuldade de apalpá-las. E quando o assunto é alimentação, é bom não esquecer que hoje é o Dia Mundial do Rim, um dos órgãos mais importantes do corpo humano. A data tem o objetivo de mostrar a importância, prevenção e tratamento de doenças renais.
A função principal dos rins é filtrar todo o sangue do corpo e eliminar as toxinas do organismo, além de serem responsáveis pela produção de calcitriol, que é a vitamina D ativa, que responde pela saúde óssea do nosso corpo e, juntamente com o coração, eles desempenham um papel primordial no controle da nossa pressão arterial. A doença renal crônica, um dos problemas mais comuns, é considerada uma enfermidade silenciosa, que afeta 1 em cada 10 pessoas no mundo. Em suas fases iniciais, ela não apresenta nenhum sintoma, mas quando as primeiras dores aparecem, o rim já está 50% comprometido. No Brasil, a cada ano que passa, o número de pessoas com essa doença só aumenta. Atualmente, mais de 140 mil pacientes realizam hemodiálise no país. Há também outras doenças comuns que acometem o rim, como pedras e até mesmo a inflamação do órgão. Apesar de todas as pessoas estarem sujeitas a elas, os hipertensos, diabéticos, pessoas com histórico familiar de doença renal crônica, obesos, pessoas com problema de circulação e os fumantes são mais propensos a terem algum problema no rim. Existem alguns sintomas que todos devem ficar atentos, principalmente quem faz parte do grupo de risco, pois eles podem indicar um possível desenvolvimento de um problema renal. São eles: urina espumosa, sangue na urina, glicose alta, pressão frequentemente alta, alteração do nível de consciência em razão da ureia elevada, nível de triglicerídeos no sangue elevado e anemia. Bom, existem algumas formas de prevenir a doença, como manter alguns hábitos saudáveis, ingerindo água no mínimo de 2 a 3 litros por dia, evitar o tabagismo, além de reduzir o consumo de açúcar. Nesta quinta-feira, a Rússia deu seu maior ataque às principais cidades da Ucrânia desde quando a guerra completou 1 ano, no dia 24 de fevereiro. A ofensiva russa não surpreendeu as grandes potências do mundo. Desde a virada do ano, a Rússia acumula derrotas em Bakhmut e em outras regiões no leste ucraniano. Dessa forma, era esperado que uma nova ofensiva relevante da Rússia fosse feita. Para os ataques, o governo russo disse ter utilizado 6 mísseis de cruzeiro hipersônico Kinzhal, uma das armas mais valiosas de Moscou. Esses mísseis voam muito mais rápido que a velocidade do som e são construídos para transportar ogivas nucleares com alcance de mais de 2.000 quilômetros. Segundo informações passadas pelas autoridades locais, o ataque realizado pelo Kremlin deixou 8 pessoas mortas, 4 em Kharkiv, no leste, e 3 em Lviv, a cidade próxima à fronteira com a Polônia. O governador de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, relatou mais de 15 ataques. Já o governador de Odessa afirmou ter havido danos graves em instalações de energia e também em edifícios residenciais. Com uma análise minuciosa sobre toda essa situação de ataque russo próximo ao seu território, a Polônia entregou à Ucrânia os 10 tanques Leopard 2A4 adicionais que havia prometido. Os 4 primeiros já haviam sido entregues no dia 24 de fevereiro, no primeiro aniversário da invasão russa. A Polônia apoiou firmemente a Ucrânia desde que a Rússia lançou sua invasão e o governo de Varsóvia aumentou as próprias compras de armas, elevando seu orçamento militar para mais de 4% do produto interno bruto do país até 2023. As ajudas internacionais têm sido um ponto crucial para a Ucrânia conseguir se estabelecer no conflito e executar grandes vitórias em suas terras. Sem elas, talvez a Rússia já tivesse cumprido com seus objetivos de invasão e tomada de territórios sem muita dificuldade, como ocorreu na Crimeia em 2014. As ruas de Israel foram tomadas por grandes manifestações. O motivo é a reforma judicial, que ameaça a autonomia do judiciário do país.
Chamada de Dia da Resistência, as manifestações tiveram como foco as medidas autoritárias que podem ser tomadas em breve pelo primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu. Em Tel Aviv, centenas de manifestantes romperam as barricadas da polícia e bloquearam uma rodovia movimentada por um curto período, antes de serem dispersados por uma grande força policial. Com a confusão, vários manifestantes foram detidos, conforme foi informado pela mídia israelense. Com as manifestações, os grupos buscam minar as propostas de reforma do governo da Suprema Corte, que eles consideram um perigo para a democracia, além dos protestos que atraíram dezenas de milhares de israelenses às ruas e recentemente se tornaram violentos. A oposição surgiu em toda a sociedade, com líderes empresariais e autoridades legais se manifestando contra o que dizem ser os efeitos ruinosos do plano. Para um melhor entendimento, as mudanças defendidas por Netanyahu no sistema judiciário tornarão mais fraco o Supremo Tribunal Federal. Caso o plano seja aceito, a mais alta corte do país perderá poder para o parlamento, que poderá anular as suas decisões por maioria simples de votos e terá controle sobre a nomeação de juízes. Dessa forma, o primeiro-ministro israelense tem apoio da maioria do parlamento. Esses fatores combinados podem dar a Netanyahu muito poder e abrir espaço para um governo totalmente autoritário e sem a base principal de uma democracia, a igualdade dos três poderes. Dessa forma, a população busca, nesse momento, demonstrar a sua indignação com a proposta, já que suas manifestações podem estar com os dias contados. E veja a seguir, nos países da Escandinávia, algumas crianças deixam os celulares de lado para entrar em contato com a natureza. E veja também um projeto do Senegal que dá exemplos sobre como evitar a extinção dos leões. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, está internado no Hospital Sírio-Libanês de Brasília desde o final do mês passado. Segundo a informação divulgada hoje, ele foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma hérnia, mas foram necessárias mais 2 intervenções. No último dia 1º, o ministro até participou de uma sessão do STF por videoconferência. De acordo com o boletim médico do hospital, a recuperação acontece dentro do esperado. O ministro já deixou a UTI e está no quarto sem previsão de alta. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, também está internado. No dia 16 de fevereiro, ele foi submetido a uma cirurgia no intestino no Hospital Albert Einstein de São Paulo. Segundo o último boletim médico, ele passa bem e deverá continuar no quarto até que o seu organismo volte a funcionar normalmente. De acordo com a assessoria do STF, ontem ele já participou de uma videoconferência da sessão plenária da Corte. O ator israelense Chaim Topol, conhecido por seu papel no filme Um Violinista no Telhado, faleceu aos 87 anos nesta quinta-feira. Nascido em Tel Aviv em 1935, Topol cumpriu o serviço militar em uma companhia de teatro do exército israelense na qual atuava e cantava. Após suas obrigações militares, ele se mudou para um kibbutz com sua mulher e trabalhou como mecânico. Em simultâneo, Topol continuava trabalhando com a companhia teatral que fundou. Em 1964, ele participou no filme Salah Shabbat, uma comédia sobre as obrigações dos migrantes judeus procedentes dos países árabes que fez grande sucesso em Israel. Por esta produção, ele venceu o Globo de Ouro de Ator Revelação. Em 66, interpretou um papel coadjuvante ao lado de Kirk Douglas no filme A Sombra de um Gigante. Um ano depois, em Londres, interpretou no teatro o personagem Tave, de um violinista no telhado, após fazer o mesmo papel em Israel. A exigência de visto de entrada no Brasil para cidadãos dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália, suspensa desde 2019, vai voltar a valer a partir do dia 1º de outubro. Os viajantes desses países vão poder emitir o visto de forma eletrônica, sem necessidade de ir até os consulados brasileiros como era anteriormente.
O governo avalia que o impacto da retomada do visto vai ser pequeno e fornece como informação o fluxo de entrada de viajantes provenientes desses países desde o início da isenção. De acordo com os dados divulgados pelo governo, houve um aumento de 12% na entrada de norte-americanos em 2019. No entanto, a entrada de cidadãos vindos do Japão caiu 4,4% no mesmo período. O número de brasileiros que buscam por um visto, tanto de turista como de trabalho, para a China aumentou 200%. O consulado chinês em São Paulo amanheceu com uma grande fila nesta quinta-feira, o que gerou até um mercado de venda de lugares nas filas. Valores que, segundo testemunhas, chegava a R$10 mil para quem quisesse ficar mais à frente. A China suspendeu os vistos emitidos até 26 de março de 2020, fazendo com que todos precisassem renovar. Antes, eram emitidos cerca de 300 vistos por dia. Agora são no máximo 90% por causa da biometria e de outras burocracias. Bangkok, capital da Tailândia, registrou um nível de 70 microgramas por metro cúbico de poluição do ar nesta quinta-feira. Mas o nível recomendado pela OMS é quase 5 vezes menor. Com esse alto grau de poluição que se estende desde o início da semana, cerca de 200 mil pessoas foram hospitalizadas por problemas respiratórios. A capital tailandesa, lar de cerca de 11 milhões de pessoas e um dos destinos turísticos mais populares do mundo, está coberta há dias por uma desagradável mistura amarelo-acinzentada de fumaça de veículos, emissões industriais e fumaça de queimadas agrícolas. Mas não é de hoje que Bangkok sofre com essa poluição tóxica. Desde o início do ano, mais de 1.300.000 pessoas ficaram doentes por causa da qualidade do ar. As autoridades sanitárias, além de orientarem que a população use máscaras N95 enquanto estiverem na rua, pediram para que crianças, grávidas e pessoas que já sofrem de problemas respiratórios fiquem em casa. O Ministério da Saúde Pública disse que 50 distritos da capital registraram ontem níveis inseguros das partículas mais perigosas, chamadas PM2,5, que podem penetrar profundamente nos pulmões. De acordo com o Departamento de Controle de Poluição do governo, os níveis dessas partículas estiveram acima dos limites nos últimos 3 dias, na maior parte da capital. E a situação foi ainda pior na cidade de Chiang Mai, no norte, em uma região agrícola, onde os produtores queimam o resto da colheita nesta época do ano. Segundo um estudo publicado hoje, a América Latina está prestes a se tornar um importante produtor de energias renováveis, com o equivalente a 1 bilhão de painéis solares em projetos em larga escala, em funcionamento até 2030. O Brasil caminha na liderança. Ressaltando uma boa notícia no combate às mudanças climáticas, os pesquisadores destacaram que a região vai lançar projetos de energia solar e eólica em larga escala para gerar mais de 319 gigawatts, o equivalente a 70% da capacidade regional de todas as fontes de geração de energia combinadas na atualidade. Os projetos, que incluem instalações planejadas e em construção, vão expandir mais de 460% a produção de energia solar e eólica. Maior economia da América Latina, o Brasil lidera o boom da energia verde, com 27 gigawatts de usinas solares e eólicas em larga escala em funcionamento, além de mais 217 gigawatts esperados até 2030. O Brasil, certamente, nos próximos anos, poderá ser um grande produtor, um dos maiores produtores de energias renováveis, em particular a solar fotovoltaica, sobretudo pelo potencial de produção de eletricidade, pelo recurso que a gente tem. O país tem áreas desde o norte, nordeste ao sul, com grande potencial. O presidente Lula, que voltou ao poder em janeiro, prometeu incrementar as energias limpas e recompor a liderança do país na questão climática, depois de 4 anos de deterioração durante o governo anterior. O relatório também destaca os desenvolvimentos no Chile, tradicional importador de combustíveis fósseis, onde as energias eólica e solar já representam 37% da capacidade instalada. A Colômbia também planeja incorporar 37 gigawatts de energias renováveis nos próximos anos. O México, segunda maior economia da região, foi apontado como um caso de preocupação,
com poucos avanços desde as reformas energéticas de 2021, impulsionadas pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, um defensor dos combustíveis fósseis. Mais de 170 trilhões de partículas de plástico estão espalhados pelos oceanos de todo o planeta Terra. Juntos, esses resíduos pesam mais de 2 milhões de toneladas. Para chegar até o resultado, um grupo de cientistas internacionais analisaram dados coletados entre os anos de 1979 e 2019, em quase 12 mil locais de observação nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico e no Mar Mediterrâneo. Desde o início do estudo, os fragmentos de plásticos estiveram presentes no oceano, mas com o passar do tempo, a quantidade desses resíduos só aumentou, chegando a patamares inimagináveis e irreversíveis. A situação ficou mais complicada nos últimos 18 anos, quando a sujeira nos oceanos ficou ainda maior, principalmente pelo avanço da indústria e a introdução de plásticos de uso único na produção, fazendo com que os sistemas de gerenciamento de resíduos não acompanhassem o ritmo e despejassem seus restos de produção no mar. Outro fator que ajudou na poluição são os equipamentos de pesca, muitas vezes descartados na água. No oceano, ele se decompõe por inteiro, mas se torna pedaços minúsculos de microplásticos e, por esse motivo, os níveis dos oceanos chegaram aos 170 trilhões de partículas. A poluição dos mares prejudica a vida marinha. Diversos peixes e crustáceos podem se prender nesses plásticos ou até mesmo confundir com comida, o que causa a morte de diversas espécies todos os anos. O plástico também pode liberar produtos químicos tóxicos na água, causando não apenas um desastre ambiental, mas também um grande problema climático, já que os combustíveis fósseis são os ingredientes brutos para a maioria dos plásticos e produzem poluição que aquece o planeta durante todo o seu ciclo de vida. Por esse motivo, o número alto assusta e liga um sinal de alerta. De acordo com estudiosos, sem uma ação política urgente, a taxa pode aumentar quase 3 vezes até o ano de 2040. Os responsáveis pelo estudo pediram uma intervenção política no assunto e pretendem levar o caso para a ONU, para que a organização crie um tratado global de plásticos juridicamente vinculativo até 2024, que abordaria toda a vida útil dos plásticos, desde a produção até o descarte. Mas ainda existem grandes divisões sobre se isso deve incluir cortes na fabricação de plástico, que deve quadruplicar até 2050. A educação a céu aberto passou a ser uma tendência na Escandinávia, formada pela Suécia, Noruega e Dinamarca. Professores e crianças deixam os celulares um pouco de lado para entrar em conexão direta com a natureza. Um inverno frio não impede o ensino ao ar livre nos países escandinavos. Em centros pré-escolares na Suécia, as crianças tiram a soneca em sacos de dormir, mesmo nos dias de temperaturas abaixo de zero. Elas simplesmente respiram mais ar fresco, dormem mais tempo e melhor. É muito agradável respirar o ar fresco o dia todo. No ditado nórdico, não há mau tempo, mas vestimenta inadequada. Todas as crianças usam roupas de neve. Na floresta, as crianças exploram, brincam e aprendem matemática contando galhos. Elas almoçam em torno de uma fogueira e aprendem habilidades como usar uma faca. Segundo os educadores, o resultado são crianças mais saudáveis, que gostam e aprendem a amar a natureza. Na Dinamarca, país vizinho, muitas creches utilizam ônibus florestais, que levam as crianças para espaços naturais. Os educadores argumentam que, ao ar livre, a curiosidade das crianças é diferente. O estudo britânico publicado em 2018 pelo British Educational Research Journal argumenta que o ensino e os jogos ao ar livre estimulam o espírito de colaboração das crianças. Em paralelo, os responsáveis enxergam os dias a céu aberto como um presente. E quando o assunto é natureza, um trabalho que está sendo desenvolvido no Senegal chama a atenção pelos bons resultados. A população de leões, que estavam ameaçados de extinção, voltou a crescer. Um vídeo foi motivo de alegria para os grupos de defesa de animais de todo o mundo.
A Organização de Preservação de Felinos Selvagens, Pantera, divulgou imagens inéditas de uma leoa e 3 filhotes no Parque Nacional Niokolo-Koba, no Senegal. São leões da África Ocidental que estão sob forte risco de extinção. A espécie é caracterizada por machos com uma juba estreita e sem muito pelo e é geneticamente distinta das subespécies africana ou asiática. A ONG Pantera acredita que haja apenas entre 120 e 375 desses animais na natureza. Reverenciados a ponto de serem citados no hino nacional do Senegal, os leões da África Ocidental foram dizimados pela caça furtiva e pela perda gradual de seu habitat. Acredita-se que Florence, ou Flo, a mãe dos filhotes, tenha dado à luz a 3 ninhadas desde que recebeu um colar de monitoração em 2011. A Pantera trabalha com o Departamento de Parques Nacionais do Senegal em esforços de conservação do leão da África Ocidental. Os esforços conseguiram dobrar a população desses grandes felinos no Parque Nacional Niokolo-Koba para 30 exemplares. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.